Como eu já disse antes, minha porta de entrada para os gibis de super-heróis foram as revistas do Incrível Hulk. Mas como vocês sabem, o universo Marvel é uma grande teia de relações e de personagens com títulos isolados, mas que afetam as demais em maior ou menor grau. E num desses crossovers entre revistas, eu reencontrei o Capitão América. Reencontrei porque afinal eu já conhecia o personagem de desenhos e daquela série esquisita da década de 80. Sim, eu sou velho nesse nível. Confesso que não fiquei particularmente impressionado com aquele sujeito vestido de bandeira e que tinha asinhas na cabeça. Com o tempo, no entanto, eu fui ficando cada vez mais e mais fascinado com o personagem. Sempre gostei de heróis que são esses centros morais e nortes éticos. Não coincidentemente, meu personagem favorito durante muito tempo foi o Superman. Steve Rogers era e é um bom moço, o tipo de super-herói arquetípico que salva gatinhos da árvore e vai dar palestras para crianças de escolas periféricas. O super-herói by the book. Tendo crescido na década de 90, a era dos bad boys e anti-heróis, sempre foi muito refrescante essa ausência de tons de cinza que eu encontrava em suas aventuras. Obviamente, no entanto, eu fui crescendo e, para minha sorte, se Avaré, minha cidade natal, nunca teve comic shops, por outro lado, sempre teve sua cota de bancas de jornal que vendiam gibis usados, então eu sempre tinha de procurar material antigo do personagem. O tempo vai passando, vem a adolescência e as coisas vão ficando mais complicadas. Eu estava mudando, meus heróis estavam mudando, os artistas que contavam suas histórias estavam mudando e, principalmente, o mundo estava mudando. Nos anos que viriam, eu acabei conhecendo muita gente que, tal qual eu, respirava quadrinhos e vivia por aqueles momentos em que você podia deixar pequenas fortunas nas mãos dos jornaleiros locais e voltar para casa com seus quadrinhos debaixo do braço. O ponto é, nessas conversas, sempre havia certo choque dos meus colegas quando eu professava meu amor pelo Sentinela da Liberdade, porque afinal, era a época do Wolverine, do Lobo, do Batman Azrael, retalhando o criminoso e não fazia sentido ser fã do Capitão, o herói frequentemente acusado de não passar de pura propaganda pró-América. Na época, eu não sabia como refutar tal acusação. Hoje, no entanto, eu tenho a perspectiva de que o que me atraía em sua jornada contra o mal era o fato de que eu via menos como o Capitão USA e mais como uma personificação do sonho americano, dessa ideia dos Estados Unidos como a terra da liberdade. Mas um sonho com autoconsciência, com capacidade crítica, capaz de reconhecer quando seus superiores pediam demais dele e quando homens e mulheres inescrupulosos estavam dispostos a conspurcar seus ideais em prol de um objetivo supostamente maior, aquilo de fins e meios. Esse prelúdio me parece essencial para entender o impacto que o gibi que eu pretendo dissecar aqui pelos próximos minutos me causou. Da mesma forma que o sonho dos perpétuos é uma personificação do sonho, e cada um dos demais perpétuos é a encarnação do aspecto da realidade que ele tem como nome, o Capitão América é a alma e o coração dos Estados Unidos. O problema aqui é que, com o tempo, as conquistas de grupos minoritários e o ganho de força das organizações de direitos civis, esse homem símbolo está tendo que se ver confrontado com os aspectos sombrios de tudo aquilo que sustentou esse sonho e que as pessoas frequentemente preferem ignorar em prol da fantasia. Segredos sinistros e pecados passados, grandes demais para serem mantidos nas sombras da história. É a hora de Steve Rogers e do país que ele personifica ser confrontado com a verdade. Truth é uma minissérie publicada pela Marvel entre janeiro e julho de 2003, com Robert Morales nos roteiros e Kyle Baker na arte. Na história, acompanhamos 60 anos da vida de Isaiah Bradley, desde sua vida civil na Nova York dos anos 40 até os seus dias atuais em 2002. Começamos a HQ conhecendo nossos três principais personagens, Isaiah, o Sargento Luke Evans e Maurice Canfield. Os três têm vidas e trajetórias completamente distintas. Isaiah é um trabalhador de classe média, Luke é um militar em desgraça, demovido da sua patente superior depois de um incidente envolvendo um colega militar envolvido num crime racial. Maurice, por sua vez, é um ativista socialista vindo de uma família rica. Em comum entre os três apenas a cor da pele. Oh, e claro, o racismo sofrido. É a partir dessas histórias e dos demais personagens que eles vão encontrar no decorrer do gibi, como Lawson, Faith, Dallas e o asqueroso Tenente Merritt, que vamos acompanhar a história de um outro personagem se revelando diante dos nossos olhos, a dos Estados Unidos em si. Num vídeo recente do Renegade Cut,
Leon, o host do canal, discute um pouco a ideia da mitologia americana, usando como foco alguns episódios dos Simpsons. Eu vou deixar o link para o vídeo na descrição desse post. Nesse ensaio ele faz uma distinção de duas concepções de mito, o ideológico e o propagandístico. O mito ideológico é aquele que vem para tentar explicar conceitos complexos demais e sobre os quais muitas vezes não teríamos como entender de outra forma. Por exemplo, no caso dos nórdicos, a ideia de Thor, o deus do trovão, que servia para explicar de onde vinham os trovões e relâmpagos, ou a ideia de Hades e Perséfone, e como o fato dela, deusa da agricultura, ter que passar 6 meses no inferno e 6 meses no Olimpo, servia como explicação de por que os campos e plantações tinham 6 meses de prosperidade e 6 meses de seca. E já o mito, como propaganda, vem para descrever processos históricos, podendo substituir fatos e pessoas em prol de conceitos, funcionando menos como fábulas inocentes e mais como desinformação pura e simples. No meu vídeo anterior, eu mencionava como a história da nação norte-americana é toda fundamentada em lendas e mitos como a quase santidade dos Founding Fathers e o aspecto inato do sonho americano. Mesmo considerando que a história do Brasil é uma coleção de projetos mal acabados e fracassos desde os tempos das capitanias hereditárias, nós como nação também temos nossa meia dúzia de mitos, alguns deles inclusive tão obviamente falsos quanto os de nossos colegas lá na parte de cima do continente. O que esse quadrinho faz é dissecar os últimos quase 100 anos de história dos Estados Unidos e mostrar como tal sonho americano, por si só um mito fundacional, pode se vender como digno de cada um dos filhos da terra do tio Sam, mas como na verdade não é preciso revirar o lixo histórico e as páginas de rodapé da narrativa desse país para ver que a história é bem diferente. O ponto de início da história ocorre em dezembro de 40, logo após o ataque de Pearl Harbor. Com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, personagens acima acabam, alguns por escolha própria, outros por falta de, se alistando e partindo na missão de deter os países do eixo. No entanto, antes de poderem de fato ir matar nazistas, eles acabam sendo selecionados para um experimento misterioso que vamos descobrir mais pra frente é parte dos testes iniciais do soro do super soldado, droga que viria alguns meses depois dar origem ao Capitão América. Isaiah e seus amigos são selecionados não por causa do potencial físico ou por motivos aleatórios, mas por serem negros e, portanto, vistos como dispensáveis. Pior, são ratos de laboratório vistos como inferiores pelos cientistas e demais militares brancos, escolhidos porque ninguém ali se importa caso morram em consequência de imperfeições na fórmula do soro. E de fato, vários morrem. Ao final, um grupo pequeno sobrevive e ganha super força e super resistência no processo, entre eles Maurice, Isaiah, Larsen e Luke. Mas nem tudo são flores. O grupo acaba diminuindo depois de algumas mortes em decorrência do soro e de uma luta entre esse mesmo grupo causada pelos efeitos colaterais da superdroga no cérebro humano. Ao final, apenas Isaiah resta, e cabe a ele, sozinho e usando uma versão roubada do uniforme e do escudo do futuro líder dos Vingadores, invadir solo alemão e trazer abaixo um campo de concentração onde os nazistas tentam eles próprios desenvolver uma versão do soro. A missão é bem sucedida, mas o custo é demasiado para o americano que cai nas mãos dos inimigos. Hitler e Goebbels em pessoa tentam aliciar Bradley, que recusa. Ele é enviado para Auschwitz para ser analisado por Mengele, quando resgatado pela resistência alemã e protegido antes de ser enviado de volta para a América. Na sexta edição, descobrimos que toda a história que viemos acompanhando até então é na verdade parte das memórias de Faith, noiva de Isaiah, num diálogo com Steve Rogers, o Capitão América, que investiga sobre o mistério do Capitão América negro depois de encontrar o uniforme roubado nas mãos de um supremacista branco, na verdade, o envelhecido Tenente Merritt. Descobrimos também que a missão de Isaiah resultou em desgraça, em 17 anos de prisão e na degeneração resultante das habilidades mentais do homem em decorrência do encarceramento. O roteiro é primoroso e brutal, e a arte... Eu não consigo pensar em um artista melhor para essa história do que Kyle Baker. Sua arte cartunesca funciona tanto para transmitir emoções de forma intensa, quanto para contribuir para o clima da história. O seu traço, que lembra muito de Tex Avery e outros de animações clássicas da Warner e da Disney, acaba conferindo um caráter de desenho antigo para o gibi, evocando aquelas animações do Mickey ou dos Looney Tunes feitas nos anos 40 e que serviam como propaganda de guerra. Tudo aqui contribui para contar a história secreta do passado daquele país. Seu filho mais nobre tem que encarar a verdade sobre a montanha de vidas usadas para pavimentar tal história, sem a menor preocupação em ressarcir suas pessoas e seus entes queridos, nem mesmo com os detalhes sobre suas mortes. Esta é uma história sobre acerto de contas, o deles e o nosso.
6 sobrevivem e apenas um é bem-sucedido. Fictício, certo? Nada tão monstruoso poderia ser verdade, exceto quando pode, exceto quando é. Vamos voltar para 1932, 8 anos antes do início dos eventos nesse gibi. Em Tuskegee, no Alabama, homens negros do condado de Macon, nas proximidades, são convidados para fazerem parte de um experimento numa universidade. Segundo os cientistas, o objetivo era estudar o que eles chamavam de sangue ruim, termo que definia uma série de doenças comuns na época. Na realidade, desses 600 homens, 301 tinham sífilis latente, 299 não. O objetivo real do estudo era verificar o que aconteceria com os corpos das pessoas com sífilis caso a doença não fosse tratada. E foi o que aconteceu. Sem o consentimento dos participantes e, na verdade, sem sequer a consciência do que os acometia, eles foram deixados sob observação e sem tratamento. Mesmo quando, anos depois, a medicina adotou a penicilina como forma de tratar a sífilis, os responsáveis pelo estudo decidiram não fazê-lo e continuaram com os experimentos, que durou 40 anos, sendo encerrado em 72. Ao final, dos 301 homens infectados, apenas 72 estavam vivos. 25 morreram de sífilis, 100 outros de complicações relacionadas à doença. 40 das esposas desses homens nos estudos foram infectadas e 19 crianças, filhas desses mesmos homens, nasceram com a doença. O experimento de Tuskegee é uma das maiores vergonhas da história da medicina. Após a revelação do acontecido, houveram mudanças significativas na legislação pertinente a estudos médicos. Apenas em 97, um presidente americano, Bill Clinton, foi a público se desculpar com a comunidade negra pelas vidas perdidas. To the survivors, to the wives and family members, the children and the grandchildren, I say what you know. What the United States government did was shameful, and I am sorry. Parece algo saído de um gibi de super-heróis particularmente sinistro, ou de um filme dramático barra pesadíssima, mas é só a verdade. Mais uma vez. Uma das várias que são trazidas à luz nas quase 200 páginas da série de Baker e Morales. Uma outra obra baseada em quadrinhos e que meteu o dedo na ferida de momentos particularmente cruéis da história dos Estados Unidos foi Watchmen, que em seu episódio de estreia nos relembra do massacre de Tulsa, em 21. Antes disso, no entanto, temos uma outra história de confronto grupal entre negros e brancos norte-americanos, que também resultou em um punhado de mortos e feridos. O Verão Vermelho de 1919. Falar sobre o Verão Vermelho é complicado porque ele não é um evento isolado, mas é mais uma onda de eventos que se espalhou pelos Estados Unidos feito fogo em palha seca. Há constante entre eles, ondas de violência contra negros e o que eles chamam de race riots. Em todos os casos, partindo dos brancos. Em Chicago, um jovem nada na praia e, sem perceber, cruza a linha invisível que separa os lados segregados do local. Um homem branco fica puto e taca uma pedra no guri que perde a consciência e se afoga. A polícia vem e se nega a prender o assassino. Uma turba de quase 1000 pessoas se junta no local e o caos reina. Em Elaine, no Arkansas, um homem negro, Robert Hill, decide criar um sindicato para os trabalhadores nos campos de algodão. A elite local não enxerga isso com bons olhos e decidem tirar satisfações. Um homem branco saca uma arma e ocorre uma troca de tiros, onde ele termina morto. Os brancos sobreviventes espalham boatos de um levante dos negros, uma verdadeira invasão africana. Homens armados vão às ruas, 800 mortos. A milícia governamental é enviada ao local e quando a comunidade negra vai até ela acreditando que vieram em seu auxílio, eles são recebidos à bala. Recentemente, uma árvore foi plantada no centro da cidade em homenagem aos mortos. Durante uma noite, alguém foi até o local e cortou ela de lá. Will Brown foi acusado do estupro de uma mulher branca. Mais de 10.000 pessoas vão até o local onde ele está sendo julgado e exigem sangue. Eles o retiram do local, o fuzilam, arrastam seu corpo pela cidade amarrado no carro e o queimam. Notem os sorrisos na foto. Os registros oscilam entre 25 e quase 40 riots rolando a América dentro. As causas, no entanto, vão soar familiares para todo mundo.
Primeiramente, os soldados que lutaram na Primeira Guerra estavam voltando para casa com o final da batalha em 18. Os soldados negros que lutavam em tropas segregadas, salvo a 93ª Divisão que atuou na França e lutou lado a lado com os franceses, recebendo elogios pela bravura, esperavam receber um pouco da liberdade e democracia pela qual haviam lutado e arriscado as suas vidas. Mas não era isso que os esperava. Além disso, nesse ano havia acontecido uma migração interna em massa de populações negras dos estados do sul para o meião americano e estados do norte. Isso se deu graças à dureza das leis segregacionistas, o Jim Crow, e que eram mais duras na região sul. Se por um lado sua chegada era mal visto pelos estados do norte, por outro, os empresários do sul queriam que eles voltassem, já que eles eram mão de obra extremamente barata. Tanto os veteranos que voltavam da guerra quanto a população migrando acabavam sendo acomodados em casas nas regiões mais periféricas das cidades, o que obviamente gerava revolta. Além desses fatores, obviamente, líderes negros exigiam melhores condições de trabalho e mais direitos civis, para o mais absoluto pânico do governo americano, assombrado pela Revolução Bolchevique que havia acabado de acontecer na Rússia e que viam nisso certo espectro vermelho em solo americano. E além de tudo isso, havia a conivência explícita ou velada do governo e imprensa local. Essa gigantesca panela de pressão social só poderia resultar em um final e, surpreendendo absolutamente ninguém, foi exatamente o que aconteceu. Alguns historiadores colocam o Red Summer como um evento de longa duração, indo até 1923, o que colocaria o massacre de Tulsa, que eu citei antes, como parte dessa onda de violência racista. As consequências desses massacres são vistas até hoje, com os negros sobreviventes sendo a pedra fundamental dos movimentos de direitos negros como os conhecemos. Além das vidas e fortunas familiares perdidas, os ataques tiveram repercussões de longo alcance, contribuindo para as décadas de desconfiança dos negros acerca da autoridade dos brancos. Mas também estimulou os negros a se defenderem, assim como a seus bairros, com punhos e armas. Revigorou organizações de direitos civis como a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, a NAACP, levou uma nova era de ativismo, deu origem a reportagens corajosas de jornalistas negros, assim como também influenciou a geração de líderes que lutariam pela igualdade racial décadas depois. Segundo Sage Mathieu, professora de História da Universidade de Minnesota, as pessoas que se transformaram em ícones do movimento dos direitos civis foram estimuladas e alavancadas pelas pessoas que sobreviveram ao Verão Vermelho. Nem tudo são trevas. Como vemos durante a história, depois dos eventos de 19, em resposta aos traumas ainda frescos na memória, surgiram campanhas como a do Double V. Em Truth, vemos um momento Isaiah usando o símbolo do grupo em seu escudo. A ideia do movimento, surgida a partir do jornal Pittsburgh Courier, uma das principais publicações voltadas para os afrodescendentes americanos na época, era impedir que o que aconteceu com os veteranos da Primeira Guerra se repetisse quando soldados negros voltassem do conflito além-mar, com diversas ações pedindo pelo fim do racismo e pelo reconhecimento desses homens e mulheres como cidadãos com plenos direitos. O slogan resumia tudo: vitória contra o nazismo lá fora, vitória contra o racismo aqui dentro. Algumas vitórias seriam obtidas. 3 anos após o final da guerra, o então presidente Truman assinou um decreto que dava início ao processo de integração das tropas militares, até então separadas por cor de pele. Outras só viriam depois de muito tempo e muito esforço. Nessas discussões que eu mencionei que rolavam quando eu dizia ser fã do Capitão América, uma piada recorrente que surgia era do Steve ser um usuário de anabolizantes e que basicamente drogas o tornaram o que é. Na época admito que eu ficava meio bolado com o comentário, mas hoje eu vejo a verdade a esse respeito e que de fato é bem isso. Morales e Baker pegam esse elemento anedótico da história do personagem e o transformam em plot point para poderem falar um pouco sobre outra página sinistra da história secreta dos Estados Unidos, que é o seu caso de amor longevo com a eugenia. Em 1916, Madison Grant, um antropólogo amador, advogado e defensor da eugenia, escreveu o livro The Passing of the Great Race, onde ele defendia a ideia de um processo de controle reprodutivo da humanidade, selecionando aqueles que ele e seus pares considerassem os detentores dos melhores aspectos da nossa raça. A ideia é que casais com características louváveis fossem estimulados a se reproduzir para passar tais traços para gerações futuras de forma a garantir a pureza humana. Os que tivessem características consideradas negativas por tais cientistas intelectuais seriam impedidos de transmitirem adiante seus genes e seus defeitos da forma que for. E quais eram esses melhores aspectos? Força, inteligência, obviamente cor de pele. A ideia era produzir o Ubermensch,
o homem branco, loiro, forte e inteligente. No livro, Grant utiliza bastante o termo germânico como adjetivo positivo atrelado a tais características. Anos mais tarde, um líder europeu em ascensão mandaria uma carta para o autor o elogiando por suas contribuições e declararia que o livro é sua bíblia pessoal. Plot twist número 1. Se vocês procurarem em qualquer dicionário, verão que um dos termos sinônimos para germânico é... Adivinha? Ariano. Plot twist 2. O líder europeu em questão? Pois é. A verdade é que britânicos e principalmente americanos foram alguns dos desenvolvedores e principais evangelizadores da ideia da eugenia, do melhoramento genético da humanidade. Isso veio de Francis Galton ainda no século XIX, mas foi transformado em pseudociência e movimento cultural pelos cientistas e intelectuais americanos nos primeiros anos do século XX. Ativistas da causa defendiam o ensino de eugenia nas escolas e a implementação de suas ideias pelos médicos e demais profissionais da saúde. Em casos mais sérios, seja por ação ou omissão, clínicos de diversas áreas deixaram vários pacientes morrerem por acreditarem estar servindo a uma causa maior. Palestras e convenções fundadas por membros da elite financeira da época, como John Rockefeller Jr. e um dos irmãos Kellogg's, ocorriam. Grandes nomes da inteligência americana da época, como Nikola Tesla, Graham Bell e Helen Keller, tinham simpatia pelas ideias supostamente científicas propagadas ali. E agora uma pausa. Eu sei que você está pensando... Você está pensando sobre como tudo isso é um fenômeno puramente americano, que coisa de um bando de yankee doido, certo? Sobre como o racismo do Brasil é diferente, inclusive, lembremos, tendo sido 100% eliminado depois que um jogador de futebol comeu uma banana em rede nacional. Lembram disso? Foi isso que aconteceu, o racismo acabou certo? Então, só por causa de vocês acharem que isso é coisa de americano doido, deixo aqui uma citação do Monteiro Lobato feita para Renato Kell, médico e sanitarista. Lobato havia acabado de lançar seu livro O Presidente Negro, onde descreve um futuro distópico em que um homem de pele escura assume o cargo de líder político nos Estados Unidos, e numa dedicatória para Kell, o principal defensor das ideias eugenicistas aqui em terras tupiniquins, Lobato diz: Renato, tu és o pai da eugenia no Brasil, e a ti devia eu dedicar meu choque, grito de guerra pró-eugenia. Vejo que errei, não te pondo lá no frontispício, mas perdoai a este estropiado amigo. Precisamos lançar, vulgarizar estas ideias. A humanidade precisa de uma coisa só: poda. É como a vinha. Yeah! Pois é. Enfim, eugenia, melhoramento da espécie, foi uma dessas ideias absurdas que a elite branca abraça de tempos em tempos porque confere um caráter de legitimidade científica ao seu racismo e seus preconceitos. As características que achavam dignas de serem passadas de geração em geração em nada tinham de genéticas, tal como as características negativas que tinham que ser podadas, entre elas desvios sexuais, tendência à criminalidade, comportamentos violentos e o que chamavam de feeble-mindedness. O termo não tem tradução em português, mas na verdade é um catadão de características que incluem um baixo QI, doenças mentais e coisas do tipo. Com o tempo, leis foram aprovadas através do território americano, conferindo poder ao Estado de esterilizar homens e mulheres quando o achassem apropriado e caso esses se incluíssem no grupo de risco, grossas aspas aqui. Prática que, por causa de vocês acharem que esse é um absurdo que ficou lá atrás na história, seguiu sendo praticada na terra do tio Sam até meados dos anos 70. A pesquisa foi realizada pela professora de obstetrícia e cultura Alexandra Ministern e a estudante de pós-graduação de estudos latinos Nathalie Lira, que analisaram o número de solicitações de esterilização processadas na Califórnia pelos superintendentes das instituições estatais. Os resultados da pesquisa mostraram que até um terço das cerca de 60 mil esterilizações realizadas em 32 estados dos Estados Unidos estavam entre as pessoas com sobrenomes hispânicos sob as leis discriminatórias entre 1907 e 1980, refletindo a discriminação étnica e racial nos procedimentos de esterilização. Na Califórnia foram feitas cerca de 20 mil esterilizações em instituições psiquiátricas, sob o pretexto de que os pacientes eram portadores de deficiência mental, ocorrido entre 1922 e 1952, sob a Lei 1909 Eugenics, recentemente anulada em 79. Enquanto isto, no leste da Carolina do Norte, mostrou que as esterilizações eram desproporcionais em mulheres afro-americanas, e na cidade de Alberta, leste do Canadá, as taxas mais elevadas corresponderam às mulheres indígenas.
O choque das revelações trazidas no diálogo entre Faith e Steve Rogers é compreensível, mas eu acho particularmente elegante como os autores conectam as histórias dos dois detentores do escudo vermelho, azul e branco de forma sutil. Merritt menciona o uniforme e o nome de Isaiah e o agente Spinrad revela a identidade do soldado para o capitão. Em seu rosto, choque. Mas quando o foco volta para o agente do FBI, não há impacto. A revelação para ele foi absolutamente serena, quase como uma resposta a uma pergunta ordinária como que horas são ou qual a temperatura hoje. A identidade de Isaiah e a sua história não é um segredo escondido atrás de toneladas de papelada burocrática, cheia de classified e redact na capa. Não é uma informação de uma conspiração trazida à tona depois de infindáveis horas de investigação, mas sim um nome jogado durante uma conversação entre 3 pessoas. Essa informação não havia atingido Steve apenas porque não era conveniente. E era um daqueles momentos, tal qual as Race Riots do Verão Vermelho, tal qual o passado eugenicista dos americanos, que são convenientemente varridos para debaixo do tapete da história, porque depõem contra a história de pureza dos anos 60, contra a ideia do sonho americano e contra a fantasia revisionista do passado do país. No meu vídeo anterior, eu falei bastante sobre essa ideia do passado histórico ser usado como propaganda, arma por parte de elites como forma de dizer que as coisas são como são porque sempre foram assim e assim serão para sempre. Este é um dos primeiros momentos, junto com o arco incompleto de John Ray Niebuhr no título do herói, publicado no ano anterior, que o personagem é usado como meio de discutir as falácias do sonho americano no século XXI. E lembremos, tais gibis saem 2 anos depois do 11 de setembro, em que o país se apoiava no patriotismo cego como muleta emocional para se reerguer dos escombros do World Trade Center. Exatamente nesse momento de ufanismo cego, Niebuhr e Kassadei Ali e Morales e Baker aqui decidem olhar para dentro e fazer uma autópsia do American Dream. Muitos afirmaram e afirmam que os atentados ao World Trade Center são consequência direta da política externa do país, dos efeitos dela nos filhos traídos da Guerra Fria. Da mesma forma, quando olhamos para dentro do território estadunidense, podemos ver claramente que o racismo, classicismo e capacitismo institucional dos dias atuais, o ódio à alteridade, o apego à pseudociência e a rejeição ao pensamento intelectual e científico que vemos proliferando lá e através do mundo nos dias atuais, são efeitos diretos desses momentos históricos do passado desses países. O papel do Capitão América aqui não é tirar nosso foco da história de Isaiah, mas funcionar como aquilo que ele é, o símbolo vivo dos Estados Unidos. Como eu disse no meu texto falando sobre Secret Empire, uma série que pega as ideias dessa minissérie e leva ao seu extremo máximo, é preciso reconhecer um problema antes de efetivamente tratá-lo para que se possa seguir adiante. Não existe cura sem antes o reconhecimento de que há algo errado. Os ideais personificados na figura do Capitão América são maiores do que a verdade, justiça e o American Way, mas eles só vão se sustentar se ele reconhecer o sacrifício quase invisível de homens e mulheres durante a história. O aperto de mão dos 2 supersoldados ao final é o reconhecimento de toda uma história de quase 100 anos de violência, ódio e injustiça. É o acerto de contas imperfeito porque não vai trazer de volta tudo que foi perdido, mas necessário. É a promessa de que cada cadáver, cada vida perdida vai ganhar um rosto, um nome e ser reconhecida como tal. Símbolos de um sonho imperfeito, ainda em construção para que de fato possa representar liberdade e justiça para todos. Para todos. Em tons mais pessoais, eu pensei no começo desse vídeo botar um aviso de gatilho gigante para pessoas que pudessem se chocar com quão grotescas são as imagens dos linchamentos ocorridos no século passado, mas eu decidi não fazê-lo porque a ideia é bem essa. Choque. Se estamos num momento histórico, tanto lá na terra do McDonald's quanto aqui, em que charlatães e falsos messias são alçados à função de líderes, é porque as pessoas são protegidas por tempos demais dos aspectos mais grotescos da história. E como já foi dito diversas vezes, quando a história é esquecida, ela está fadada a se repetir. O fechar de olhos coletivos durante a fase de fortalecimento econômico brasileiro e a distância histórica dos crimes da ditadura militar levaram ao esquecimento histórico, o que nos traz ao patético momento em que jovens de 20 e poucos anos e velhos de memória seletiva clamam pelo conforto do fascismo e professam termos como dita branda e só quem mereceu foi torturado. Fascistas andam novamente pelas ruas sem vergonha de tornar seus ideais públicos da forma mais explícita possível. Então, não tem aviso. Vocês vão ter que enxergar. Chega de desviar o olhar e fingir que nunca aconteceu. Chega de fingir que não tem gente sofrendo com preconceito, seja contra negros ou contra imigrantes, e que essas pessoas são só estatísticas. É hora de ser confrontado com cada lágrima e cada gota de sangue derramada.
Não existe racionalização que sobreviva diante da imagem de um corpo carbonizado, do rosto dos seus assassinos sorrindo, satisfeitos pelo trabalho realizado, do choro de famílias separadas por causa da crença de homens brancos e ricos de que aqueles não são bons o suficiente para estarem ali. Racismo e eugenia ainda vivem fortes hoje em dia, e só vão tombar quando forem confrontados e reconhecidos como os crimes que são. Chega de mentiras confortadoras e fantasia de poder e pureza. Doa quem doer, é hora de nos vermos confrontados com a verdade.